gente procura episódios de felicidade. E quando a gente tem, a gente se agarra a eles e a gente transcende. Então, por isso que a gente precisa realmente se agarrar a esses episódios. Porque a gente tá na correria, né? Eu tô estressado, aí tem um episódio de felicidade, né? O pôr do sol, alguém me falou uma coisa bacana. Só que se eu deixo passar, é quando eu começo a ver, nossa, minha vida tá muito ruim, minha vida tá triste, minha vida eu tô desanimado, eu tô muito cansado. Mas você teve os seus episódios de felicidade que você deixou passar, você não estava naquele momento presente, né? Então, isso também, né, de se realizar nas relações é muito isso, né? Eu sou naturalmente triste, né? Todos nós somos, é meio que um estado basal, né? Então, eu quero que essa pessoa me traga esse ponto de felicidade, né? As relações, elas precisam ter isso, sim, né? Por isso que se fala tanto hoje de relação tóxica, né? É bom falar muito sobre, porque a relação, ela precisa ser esse ponto de você se curar, esse ponto de você achar essa transcender, né? Não ser alguém que você vai ter episódios de tristeza o tempo inteiro, vai ser brigas, vai ser apontar defeitos. Então, complementando isso, né? Eu acredito que a gente tem esses episódios de felicidade. E esses episódios é esse transcender. E a gente precisa se apegar, sim, porque senão eles passam. Só para fechar essa ideia da relação, que eu acho que é importante explicar bem isso e de maneira esmiuçada, é que nesse momento da relação a gente sempre busca isso. Nós somos naturalmente egoístas, assim. Né? De maneira biológica falando, nós somos egoístas. A gente sempre vai preservar, biologicamente falando, pela biologia, a gente sempre vai preservar pela nossa vida. Sempre. Por exemplo, se eu solto aqui agora, nessa sala, para fazer um experimento meio macabro aqui, tá? Eu chamo experimento mental. A gente tranca essa porta e aí, sei lá, os jogos mortais. O cara vai dizer, olha, a chave tá dentro do fulano de tal que tá operando a câmera. E tem uma bomba aqui embaixo em 5 minutos e a bomba é real. Muito provavelmente a gente... Tem que abrir o menino ali. Corre, Vitor. A gente vai dar um jeito de sair daqui. Jogos Mortais é muito bom o exemplo, inclusive, desse certeza, filme pra porque, isso, por né? exemplo, é claro, não um psicólogo falando horrores, assim, não, é só pra exemplificar de maneira esdrúxula e grosca, assim, uma sexta-feira à noite. Sexta-feira 13. Sexta-feira 13 à noite. Bem temático. Mas para dizer que nós sempre vamos preservar a nossa vida. E tá certo, se não fosse assim, a gente não teria chegado aqui enquanto humanidade. Isso é evolução. Sim. Ainda bem que é meio que um selo de travinha. Você entende? Mas tem até um certo ponto que você pode se preocupar também com o outro ou não? Biologicamente falando, tinha um professor nosso, Cochil, né? Porque o nome dele é complicado pra caramba. Cochil? Cochil. E aí é um ponto que eu acho massa pra gente conversar um pouquinho. Porque a gente vai falar de alteridade aí. Né? Alteridade, depois a gente vai falar de altruísmo, alteridade. Vamos falar de altruísmo, que alteridade eu posso me confundir aqui, mas altruísmo é mais certo. Esse professor dizia que não existe altruísmo dentro do reino animal. O que é altruísmo? Altruísmo é meio que a figura de Jesus Cristo, assim, vamos para exemplificar. O Jesus Cristo se doa para as pessoas, faz sem querer receber nada. Sim. Isso é altruísmo. Eles chamam de amor grego, amor ágape, enfim, tudo mais, né? Certo. É um amor incondicional, né? Talvez o amor materno, quem sabe, né? E tem essa mística da sociedade, de maneira geral, popular. Só que para a biologia não existe altruísmo. Para a biologia, cruamente falando, não, é preservação da tua vida. Nem para a mãe mesmo? Não. Mas no reino animal tem um comportamento materno, né? Isso, aí como que se explica isso? O que acontece? Quando a mulher ou o animal, ou enfim, for sagrado, tem até um videozinho na internet, se você... a primata salvou a criança lá, né? Nossa, ela é mãe também, entende? Não, entre aspas, muito entre aspas. Vamos lá. Por que ela entende? Porque o corpo dela, nesse momento, está recebendo uma bomba de hormônios. E o cérebro dela começa a compreender padrões. E toda criança tem um padrão. Você olha para uma criança, você vê, é uma criança. Tanto é que se você vê desculpa, não é brincadeira aqui, tá? Não é piada. Se você vê uma criança e uma não, você vai saber quem é a criança. Porque ela tem estrutura de uma criança. Sim. E aí, esse padrão que a primata reconhece... e ela recebe o corpo dela, então ela foi, dentro da sua evolução ali, como animal, ela foi ensinada que ela precisa proteger os filhotes, que não só ela compreende que ela não consegue diferenciar muito, porque culturalmente falando, a cultura entre os bichos, claro que sim, culturalmente falando ali,
eles meio que protegem os primatas do grupo. Então, a criança que caiu lá, ela foi reconhecida por isso, por esses hormônios, por esses padrões, por esse comportamento animal. Não que ela sentiu que era uma criança e tal. Ela sentiu tudo isso, mas ela não consegue racionalizar como nós racionalizamos. Ela não tem esse crivo, tipo, olha, salvei uma criança, um humano, que não sei. Não, ela salvou um filhote. Deixa eu ver só se eu entendi. Então, no caso, se for uma mãe que às vezes dá a vida em prol do filho, essa atitude dela acaba sendo muito mais hormonal do que algo cerebral ali que a biologia. E também existe egoísmo até dentro disso, né? Agora. Que agora. Que é bombástico, eu né? vou explicar de uma forma mais tranquila. Por favor, Graziela. Fiquei curioso agora. É assim, porque senão não vou chocar as pessoas. Falar, não existe amor no mundo. Desculpa, não é galera. isso. A gente vai fazer essa conversa aqui, a gente chega num momento que todo mundo se ama. Então, assim, porque acho que a gente precisa enxergar as coisas como elas são, né? A gente florir muito as coisas. E a gente é ensinado desde criança a florir coisas. Por exemplo, filmes da Disney. Uhum. Eles criaram a identidade, a ideia de felicidade, de um casamento feliz. Quem que criou isso? Sim. Cada cultura, cada povo tem uma forma de celebrar. É que a Disney fez um modelo lá e difundiu muito bem, impregnou na cabeça do pessoal e ponto. Em algum momento vai sair um príncipe. Eu não pareci no cavalo por a Grazi. Poder e nem sou bonito como um príncipe. E a Grazi vai ter que se contentar com isso. É a realidade, eu sou a parte baixa do relacionamento aqui na qualidade. Então, tudo bem, né? E essa é a realidade, mas eu faço ela rir bastante. Isso é importante também. Então, assim, a gente precisa falar sobre aquilo que é real. Uhum. E dentro da biologia, biologicamente falando, porque assim, eu gosto muito também de fazer essa diferenciação. A psicologia é uma forma do humano conhecer. A psicologia enquanto ciência também, agora dizendo assim, a ciência é uma forma do humano conhecer. Uhum. Então, o humano achou uma ferramenta muito legal, que funciona muito bem, que chama ciência, que ela tem métodos, padrões, testagens, tem pesquisadores, tem gente que vai fazer uma vez, 2 vezes para dar certo, na terceira, na quarta, 1000 vezes, tem experimentos de anos. É uma fórmula que a ciência usou para responder algumas coisas da humanidade. Porém, a gente não consegue responder tudo com a ciência. Uhum. E tudo bem, cara. Tá? Vamos lá. Então, o que a biologia diz? A biologia diz o seguinte, que a mãe que protege o filho, ou o pai que se doa pelos filhos e tudo mais, que gasta a sua vida pelos filhos, dá para ter muitas discussões aí, ele não só tá... porque assim, eu já estou vivo, eu já vivi aquilo que ele não viveu ainda. Então, meu gene nele, tá novo ainda. Então, a minha espécie vai se perpetuar a partir dele. Então tu tá fazendo isso para continuar, então, na verdade, o seu esse é o egoísmo que você fala. E também a parte de, por exemplo, eu dou minha vida pelo meu filho, porque eu não